Opa, e aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Diogo Magalhães, né? Sou especialista de produtos aqui da Suporte Automação. E, bem, para quem não conhece a Suporte, né, primeiramente, a gente está há 24 anos aí no mercado, né? Sempre fornecendo e desenvolvendo soluções para automação, né, para todos os tipos de indústria. Hoje a gente está com cerca de 70 funcionários, tá? E nossa área de atuação fica nos estados de Goiás, do Mato Grosso, do Tocantins e do Distrito Federal, tá? E puxando esse assunto aí de automação, né? A gente trabalha com vários fornecedores parceiros nossos aí, né? Marcas multinacionais, né? De grande renome no mercado. E hoje, para tratar de um assunto bastante interessante para vocês, a gente vai contar com a presença da Metso, né? Com um especialista de produtos dele, Ricardo Ferraz, né? E Ricardo, bom dia, tá na escuta aí? Bom dia, Diogo. Sim, obrigado Tranquilo. aí obrigado pelo convite, participação de todos. Legal, E legal. aqui, Vamos lá. E para tratar hoje do assunto de válvulas, né, com a Metso, a gente vai falar um pouco sobre monitoramento e gestão, né, de válvulas de controle, válvulas on-off, válvulas de emergência, enfim, né. Tentar entender melhor e despertar esse assunto aí de como a gente consegue ter diagnóstico das nossas válvulas, né, como a gente trabalhar a inteligência dos posicionadores nas válvulas para, né, conseguir fazer uma manutenção preditiva, né, para não ter que, né, ficar sempre trabalhando com reparo de equipamentos, né. E esse é o assunto de hoje, tá? A gente vai tentar responder algumas perguntas no final aí também. Quem tiver pode deixar no chat que a gente vai ver, tá? E para começar esse assunto aí, já despertar um pouco da curiosidade de vocês que a gente vai conversar hoje, vou colocar um vídeo bem rápido, tá? 3 minutinhos, só para dar uma introduzida no assunto e a gente já começa aí com esse bate-papo, tá bom? Vamos ver o vídeo aí. No vídeo, acho que agora foi. bom dia a todos novamente. Só confirmando, Diogo, tá conseguindo ver a minha tela? Tô sim, cara, tô te escutando bem e já tá na sua tela já. Oh, legal, bacana.
Bem, pessoal, bom dia a todos. Novamente, aproveitar para agradecer o convite aí do pessoal da Suporte, aí, nosso parceiro na região. Como o Diogo comentou, eu sou o Ricardo Ferraz, né? Eu sou engenheiro de produto na Metso, né? E hoje a ideia aqui é a gente trocar uma ideia e apresentar algumas características, assim, no sentido de mostrar os benefícios que a gente pode obter através dos recursos de diagnósticos, principalmente falando aí quando a gente busca implementar o monitoramento, né, fazer a gestão de inteligente, né, de válvulas de controle aí de uma unidade, né, de um processo, tá bom? Bem, o que a gente tentar parece muita coisa, pessoal, mas assim eu coloquei a agenda para a gente destacar as principais características, fazer uma breve apresentação da Metso, né? Que a partir de julho aí a gente volta a se chamar Neles, mas deixamos aí para 1º de julho, onde nós teremos aí a comunicação oficial, tá? O nosso portfólio. Depois vamos entrar na questão do tópico propriamente dito, aí, falando da gestão de diagnósticos inteligentes, né? Destacando algumas características, né, com foco correlacionado a estratégias de manutenção, alguns critérios aí mais com foco em confiabilidade, né? Ou seja, o que a gente consegue associar, né, com esses recursos que estão disponíveis nos equipamentos inteligentes no nosso dia a dia, tá? Os benefícios, né, do diagnóstico inteligente da válvula, destacando algumas características específicas do nosso posicionador, no caso aqui o ND9000, tá? Depois vamos passar também uma informação sobre interoperabilidade, mostrar que esses equipamentos eles são testados continuamente, né, com os sistemas de controle, com softwares de gerenciamento de ativos para assegurar ao usuário final total segurança que o equipamento vai funcionar de forma adequada, né? E depois, quase finalizando, a gente só mostrar a questão da versatilidade do posicionador, só destacar algumas coisas mais bem simples com relação à instalação e configuração do mesmo, talvez só para fazer um reforço aí, né, de coisas que provavelmente quem já trabalha com posicionador já conheça. Aquele que ainda tem alguma dúvida, a gente vai tentar expor. Caso não seja possível dentro desse tempo, vai estar o nosso contato aí para a gente estar mantendo essa comunicação, tá bom? E, por final, a gente entrar na parte de dúvidas e perguntas. Então, por favor, sintam-se à vontade. No final, aí, a gente vai estar conversando aí um pouquinho mais detalhado, ok? Bem, falando aí do nosso portfólio, as linhas, né, de Valve Equipments, né, a Metso hoje ela dispõe aí um portfólio completo em soluções de válvulas de controle, né, válvulas automáticas e manuais, tanto para controle regulatório ou controle on-off e aplicações aí mais específicas, né, sistemas SD, né, as válvulas de vente, tá? Da mesma forma, temos também na nossa estrutura um portfólio de soluções de serviço, né, Performance Solution, que a gente se resume aqui em todas as camadas e a gente acaba uma continuidade, inclusive do nosso portfólio, né? Inclusive falando desde a gestão de campo, né? A gente falando em nível de campo, testes, ferramentas preditivas para se realizar o teste do desempenho da válvula, tanto de controle ou teste de vazamento, né, o NeoLeak, o NeoScope, isso a gente chama como testes offline, né? Daí vem também a implementação através dos posicionadores inteligentes, que a gente pode estar fazendo, auxiliando, né, nessa análise das informações, que a gente vai estar passando um pouquinho mais aqui adiante, né, que vai ser o principal foco hoje. Uma segunda camada, né, a gestão do ativo, né, ou seja, a gente ter um software
específico, né, uma rede de gerenciamento de ativos para que a gente possa estar conectando com todos os equipamentos de campo, válvulas, transmissores, sensores, de uma forma geral. E a gente vai estendendo essa solução de serviço através de softwares mais específicos aí para performance de malha de controles, né, que é o nosso plano triagem, né, o Expert Tuning. Não é o tópico hoje, mas está aí no nosso escopo de serviços, né? E complementando, né, até mesmo agora com essa tendência, né, da indústria 4.0, a gente buscar a questão da centralização de informação, né, e implementação do Asset Advisor, né, que é uma ferramenta que nós desenvolvemos para estar buscando e tentando consolidar todas essas informações e ter a disponibilidade de uma maneira mais fácil, né, e simples de interpretação, né, para facilitar o nosso dia a dia. Então, é todo o escopo que nós estamos aí disponíveis para estar auxiliando, apresentando, enfim. Mencionei, a gente vai acabar falando muito nessas duas primeiras camadas, elas estão diretamente relacionadas, quando falamos dos posicionadores, né? E a terceira linha de negócios da Metso, né, que é a Valve Controllers e Actuators, né? São os acessórios, né, das válvulas de controle ou válvulas on-off, onde nós temos toda a linha de posicionadores, né, dos posicionadores inteligentes. Deixa eu ligar só o pointer aqui, pessoal. Acho que isso vai nos ajudar. Os posicionadores inteligentes, a série NDX e a série ND9000. Os posicionadores analógicos, né, o pneumático, eletropneumático, a série NE7 e NP7. Alguns acessórios mais específicos para válvulas de controle, como o switch guard e o valve guard, que é o dispositivo de partial stroke, né? Normalmente das válvulas ESD, as válvulas de vente que são implementadas em sistemas instrumentados de segurança. E um portfólio de monitores de posição, né, para válvulas on-off, né, tanto para discretos, alguns em rede. Só um segundinho que eu acho que eu tirei da minha tela, desculpa. Diogo, só confirmando, tá? A tela tá no slide? Tá no slide ainda, Ricardo, tá sim. Ok, obrigado. Desculpa, pessoal. Os monitores, né, tanto as plataformas da nossa linha de Stonel, né, que são os monitores com a solução integrada, solenoide e monitor fim de curso, algumas plataformas somente com monitor, né, para aplicações com solenoide externo ou painéis remotos, né, enfim, temos bastante coisa aqui disponível. A partir dos atuadores, pneumáticos, atuadores elétricos e acessórios gerais aí para válvulas manuais, também temos no nosso escopo. E, por fim, vamos falar realmente o que a gente programou, né, para estar batendo esse papo com vocês. Bem, aqui, ó, só para a gente até dar uma continuidade com o exemplo do vídeo, né, que nós vimos aquela animação, né, de uma planta operando no início da planta, depois ao longo da operação, onde se começa a ter o desgaste por equipamentos, né, enfim, e a gente começa a ter que se preocupar com aplicar algumas estratégias de manutenção, para que a gente possa assegurar o bom desempenho, né, do processo, né, em níveis aceitados, e em função do bom desempenho por exemplo, no caso, o elemento final de controle, né, a válvula de controle, nesse caso específico. Então, a gente vamos buscar um startup, né, a gente vai estar buscando, né, a curva, a otimização da operação, né, buscar a máxima performance, né, daquela unidade, daquele processo específico, através dos componentes. Ao longo do tempo, operando, né, como mencionei, vai começar a ver o desgaste, né, no caso da válvula, algo inevitável, a gente tem atrito mecânico, né, é um componente mecânico, né. E a gente vai
nos deparar aqui com uma diminuição, né, de performance por conta desse desgaste. Mas aí que está onde a gente começa a ter, em função aí as estratégias de manutenção, as práticas que já são aplicadas, né, a gente definir qual é a melhor estratégia a se aplicar. E a ideia do que a gente vai estar vendo ali é como a gente pode proporcionar uma melhor, facilitar na informação de dados, né, para que a gente possa ter embasamento, né, antes de tomar uma determinada decisão, né, em parar ou fazer a manutenção do equipamento, né. Por que isso, pessoal? É justamente para a gente não tirar os equipamentos fora daquela faixa, né, de começar a perder a confiabilidade do projeto da planta, né? A gente já está saindo fora da especificação, não está conseguindo ter uma boa performance da planta, né? Por conta de uma válvula, de um sensor, bem, enfim. E, por final, evitar o que todo mundo tem o receio, né? Que é uma parada não planejada. Claro que, por critérios por matriz de criticidade, a gente pode chegar, sim, a determinados equipamentos que a gente pode assumir que a gente assumir a questão. Vamos operar até que ele pare, porque o impacto não vai ser direto, não vai causar uma parada de processo, né? A criticidade desse equipamento. Mas vamos prender a atenção aqui naqueles que vamos considerar que estamos falando de equipamentos de válvulas de criticidade A, por exemplo, né, que têm impacto direto à produção, segurança, questões ambientais, etc. Tá? Bem, quando isso acontece, pessoal, eu acho que quem é de manutenção, vocês, assim, que provavelmente estão assistindo, se tiver alguém aí de manutenção, vocês sabem o quanto é desafiador, né? Quando tem uma parada não planejada, o tempo é curto para a gente tomar uma decisão, diagnosticar, enfim, o nosso foco é colocar a planta, solucionar o quanto antes possível, né? Bem, falando aqui, dando uma ideia, né, o que seria, né, a gestão diagnóstico dentro daquelas duas camadas, daquele slide que eu usei para apresentar o nosso portfólio de serviço. Bem, vamos dizer que nós temos uma planta que dispõe aí de uma ferramenta de gerenciamento de ativos, né, um software, né? Normal, hoje a tendência já está bem consolidada, né? Novos projetos, essas ferramentas já estarem sendo consideradas na implantação do projeto, outras já em operação, em alguns momentos conseguem implementar, né? Outras ainda têm o objetivo, né? Mas tem alguns aspectos, né? Que em alguns casos acaba dificultando, né? A implementação, né? Mas enfim, imaginamos que nós temos um monitoramento, que nem essa telinha aqui é um condition monitoring, né? Que no caso, um aplicativo disponível num gerenciamento de ativos, no caso o Field Care, tá? Onde nós temos aqui as áreas com cada equipamento, e temos aqui um que está com status em alarme, né? Tá ali, né? Então, o aplicativo a gente já consegue ter uma noção o que esse equipamento está enviando de informação, né? Qual é a falha, mas a gente seguindo um determinado fluxo, né? A gente começou... Nessa fase, nós já temos boas informações para ter uma noção do que ocorreu e o que a gente precisa nos preocupar para poder solucionar o problema. Mas a ideia principal disso, pessoal, é o que? A gente ir monitorando essa informação para que, mesmo estando em alarme, ainda a gente não tenha chego numa parada não planejada. Mas desse momento para frente, a gente já tem um tempo, é necessário tomar alguma ação, senão a parada ela fatalmente irá acontecer, né? Então, o alarme identificado,
né? No caso da válvula, né, nós temos um posicionador inteligente, por exemplo. Aí eu abro o DTM do posicionador e já vejo aqui que eu tenho uma barrinha que ela não está verde, né? Embora tá pequeno aqui, pessoal, mas está relacionado ao atuador, né? Então a gente já tem uma baixa performance em relação ao atuador daquela válvula de controle, né? Então a gente tem um aplicativo que emite já um relatório rápido, né, para ter mensagens de possíveis causas e sugestões para reparo, né? Então isso é a inteligência que o DTM hoje do ND9000 ela proporciona, né? E posso também abrir um gráfico de tendência para entender quando que esse comportamento ele começou, para a gente entender, né, ter uma noção exata da tendência desse desgaste ou desse problema. Trabalhar eventualmente numa ação aí mais detalhada para uma correção definitiva, às vezes para a causa raiz do problema, enfim. Bem, com esse gráfico, né, essa falha, a gente conseguiu identificar nesse exemplo que era uma falha que foi causada no diafragma do atuador, né? Então, assim, até um determinado tempo ele conseguiu operar, mas se a gente não parar, programar e fazer o reparo desse item, né, no caso do atuador, a gente fatalmente vai ter a falha da válvula, né? Mas isso pode também ser considerado não apenas no atuador, poderia ser um problema na válvula propriamente dito, né? Ou no pior dos cenários, né? A gente ter uma soma, né, de problemas. Mas a ideia é a gente monitorar para que a gente consiga evitar chegar num nível de desgaste, por exemplo, igual ao da sede dessa válvula, tá? Bem, antes da gente falar, né, que nem colocamos posicionadores, hoje nós sabemos que muitas plantas ainda fazem uso de posicionadores analógicos, né? Cada um deles com seus benefícios, né? Vai controlar a válvula, a gente não tem a menor dúvida disso. Mas a ideia, na verdade, é a gente começar a mostrar, por exemplo, antes de falar propriamente dito dos recursos de diagnóstico, as características embarcadas num posicionador inteligente, no nosso caso o ND9000, é falar qual é o ganho que você já obtém só de ter uma modernização de um posicionador analógico para um posicionador digital, ou melhor, um posicionador inteligente, tá? Bem, vamos imaginar que os posicionadores analógicos, até uma questão construtiva deles, né? Mecanicamente, se a gente observou as imagens lá, a gente consegue ver que o posicionador eletropneumático, o posicionador pneumático, eles são equipamentos com uma construção interna muito mecânica, né? São cames, são alavancas, são molas, né? Enfim, e ele acaba atuando, né, proporcionando um controle proporcional, né? Ou seja, que nem esse gráfico aqui, a gente acaba tendo muita questão dos offsets apenas, né? A gente não consegue trazer um controle integral aqui, né? A gente melhorar essa questão do tempo morto aqui de resposta, né, em relação ao set point. Pois bem, uma outra forma agora para a gente detalhar um pouquinho aqui, ó, quando a gente começa a considerar a aplicação de um posicionador inteligente. Toda essa parte mecânica dos posicionadores analógicos, eles são praticamente substituídos por um microprocessador. E ali a gente consegue fazer de várias coisas, né? Inclusive considerar um modelo matemático, né, que avaliando todas as características, movimentos rotacionais, tanto em função de uma válvula esfera, uma válvula borboleta, né, o movimento do disco, a questão de deslocamento, torque ou força exigido pelo atuador.
Então, foi desenvolvido, né, pesquisado, né, e foi implementado um algoritmo de controle, que a gente já vai obter a melhora de resposta do controle, né, quando comparamos entre as tecnologias, posicionadores analógicos e inteligentes. Bem, para a gente trocar uma experiência aqui, só para entender um pouquinho, né? Quando a gente acaba analisando um pouquinho mais detalhadamente a dinâmica de uma válvula de controle, né? Pois bem, vamos imaginar esse gráfico da esquerda, né? Assim, duas partes mecânicas, né? Por exemplo, o disco de uma válvula borboleta e a sede, né, da válvula. Então, são dois componentes, são dois corpos, né? São dois componentes mecânicos, dependendo da sede da válvula, né? Ela pode ser metálica, pode ser sede macia, então o coeficiente de atrito já é diferente, mas em geral, o que nós teremos? Teremos uma tendência, um atrito estático, né? Considerando que ela não está em movimento, muito alto, né? E quando a gente começa através de algum mecanismo, né, fazer o movimento desses dois corpos, fazer com que eles movimentem, a gente vai quebrar essa inércia inicial, né, e esse atrito, ele vai automaticamente, né, ele vai diminuindo, né, em função da velocidade desse movimento, né, porém ele já vai passar a ser o atrito dinâmico, né, mas a ideia é justamente ter essa ideia, né, de o porquê que o pessoal fala, vamos ver lá na frente, mais para frente, o load for opening, né? A válvula fechada, ela vai abrir e a gente entendeu quanto que está essa carga, né? Esse torque de abertura, né? Bem, basicamente por conta disso. Agora vamos trazer essa analogia, né? Para o controle, né? Vamos imaginar aqui a válvula, né? Que nem nesse ponto aqui, ela está fechada, ela está numa posição X, ela pode estar fechada, ela pode estar em 30%, mas ela tem controle automático, vamos dizer que a válvula está dentro daquele range normal, que se espera, né, para a rangeabilidade de controle de uma válvula, ficar ali dentro de uma faixa 30%, 60%, por exemplo, né, que é mais usual, né, ela está, vamos dar um exemplo, ela está 40%, né? Só que o controle, ele teve, o processo ele teve uma mudança e o controlador, né, o DCS, o CLP, ele pediu um novo set point para essa válvula. Então aqui nós vamos ter o quê? O novo set point e vamos ter início a essa analogia. Porém, nós vamos começar a ter o aumento, né, de pressão, né, do atuador, para que esse nível de pressão no atuador, ele alcance um nível mínimo, né, para que a válvula comece a movimentar, ou seja, ela saia dessa questão da inércia dela e comece a ter um movimento, né? Porém, normalmente vai ter uma resposta muito rápida desse movimento da válvula. Isso pode fazer com que essa pressão aqui, certamente, ela vai dar vai ter uma queda e vai precisar de um tempo a mais para ele voltar até aquela tendência de aumento, né? Para que a gente possa ter acho que travou. Para que a gente possa ter o movimento completo da válvula. Como consequência disso, a gente tem esse degrauzinho aqui, né? Essas rampas, né? No curso da válvula, da posição da válvula, e observa em função aqui dessas quedas de pressão, né? Qual que é a maior consequência final para isso em relação à performance de controle? É o tempo morto aqui que a gente vai ter, né? Em relação à resposta até a válvula alcançar o set point, né, em relação a quando esse set point foi solicitado, né?
Então, no próximo slide, a gente vai ter a comparação, né? O que realmente a gente tem o ganho com o posicionador entre o analógico e o digital, ou posicionador inteligente. Isso aqui é um exemplo, né? Claro, é um ensaio feito em laboratório, mas ele considera. Então, aqui a gente consegue observar aquela mesma característica, né? Os degraus, as rampas aqui, num posicionador sem um algoritmo avançado de controle e um com o algoritmo de controle. Então, a gente começa a melhorar, né? Ver a questão da linearidade aqui. Ainda vai ter um tempo de resposta normal. A gente aí, dependendo do tempo de resposta, consegue ajustar ganhos internos do posicionador para tentar minimizar isso, ou do ponto de vista de sintonia, né, da malha, né, do PID, do lado do controlador também. Mas a ideia é justamente a gente ter essa ideia, né? Qual que é o ganho que a gente já consegue só de fazer uma modernização. A gente vê que tem ganhos em aplicar posicionadores digitais, né? Claro, cada caso é um caso, né? Cada necessidade. Mas o ganho, ele é real. A gente não pode dizer que não tem, tá? Pois bem, agora a gente acaba, vamos entrar mais na questão do DTM, né, do posicionador, né. O DTM, né, ele é aquele drive, né, que é disponibilizado, que no nosso caso a Metsus ela disponibiliza, né, tem uma biblioteca, fica disponível no site, né, no nosso site, para quem quer fazer uso desses recursos do posicionador, pode a qualquer momento fazer o download, né, ou entrar em contato conosco e nos pedir, a gente envia. E isso nos permite a ter uma interação, e o bacana, é uma interação com as informações do equipamento e de uma forma bem gráfica, né? Que, por exemplo, aquela telinha lá do exemplo lá da falha do atuador ou da válvula, né? Aqui dá para ver aqui que eu tinha comentado, é o atuador. Então é uma interface gráfica, né, visual, que a gente consegue ver a performance do elemento final de controle. Tem outras informações, como se existe desvio entre set point e posição real da válvula, temos as indicações de pressão de alimentação, pressão diferencial, além de ter essa informação lá disponível no próprio posicionador, mas a gente passa a ter remotamente essa informação, é uma possibilidade, né? Mas a ideia é a gente estar realmente verificando o comportamento da válvula. E entrando, nós temos os gráficos. Só para ter uma ideia, que a ideia de como avaliar os gráficos. A gente começa a ter informações, a média dos últimos 30 dias, os últimos 12 meses e os últimos anos, né? Que aqui está mostrando o exemplo com 3 anos, né? Então, são todas informações disponíveis no posicionador ao longo da sua operação. Bem, agora entrando mais especificamente, as variáveis, né? O que ele tem, o posicionador ele proporciona. Por exemplo, aqui, ó, o Steady State Deviation, né? O que é isso? Basicamente a diferença, é o desvio entre o set point e a posição real da válvula. Então, para a gente ter essa informação. O detalhe aqui que a gente está considerando o desvio estático, né? Quando a válvula a malha tem controle automático, ela está em operação. O que pode o aumento disso são folgas mecânicas, são agarramentos, tanto na válvula, no atuador, são vazamentos pneumáticos. Bem, algumas coisas que pode do ponto de vista mecânico. Normalmente são solucionados, né, com uma nova calibração do posicionador, até para compensar desgastes mecânicos dos internos, né, da válvula e atuador. Claro que vai chegar um determinado momento que a gente vai ter que fazer a manutenção, mas a ideia é monitorando.
Já o desvio estático, pessoal, qual que é a diferença? Como o próprio nome diz, uma hora a gente está verificando o desvio estático, outra hora dinâmico, quando a válvula começa a movimentar. A diferença nesse caso é que o desvio dinâmico, o valor absoluto, ele não é o mais importante para a gente, e sim a análise da tendência. Né? Então, o aumento, né, pode ser causado por restrições de fluxo de alimentação, pode ser até por a diminuição do nível de pressão, da alimentação de pressão de ar, pode ser também por agarramento, né? Mas aí a gente começa a fazer correlações dessas informações, né? Para a gente começar a entender melhor o que está acontecendo e o principal, o que está causando esse comportamento da válvula. Bem, uma dica aí para quem já faz uso do posicionador, se deparar com um aumento ou do desvio estático ou do desvio dinâmico, existe uma função do DTM que é o monitoramento online. Ele abre uma telinha, ele não está aqui no slide, pessoal, mas é uma tela que você acompanha online o comportamento da válvula. Reforçando que nós estamos apenas observando, nós não estamos fazendo nenhuma ação que interfira no controle da válvula, tá? Então, a gente consegue buscar para esse monitoramento se existe, né, o tipo que chamado, né, esse ciclo de limite de ciclo, né? Porque isso é uma evidência, né, que a válvula está com uma tendência, está apresentando algum tipo de agarramento, né? E vai ter os gráficos lá de pressão de alimentação, pressão diferencial, que imaginando que a válvula está com set point estável, a posição estável, a pressão também ela tem que estar estável. Se ela começar a oscilar, a gente já começar a nos preocupar com relação a possível vazamento pneumático, ok? Ô, Ricardo, Oi? é o Diogo aqui. Só uma dúvida aqui. Essas informações aí com esses gráficos, com tudo isso, né? Eu consigo pegar isso só em rede ou localmente também, né? Mas uma pergunta, assim, mais dúvida minha mesmo preciso de algum tipo de configuração, né? Por exemplo, você comentou do FieldCare, né? É só o FieldCare que consegue ver isso? Tem algum outro software? E se tiver, assim, se for só no FieldCare ou qualquer outro software, precisa de alguma configuração à parte, né? Algum desenvolvimento em cima disso, ou se já está tudo pronto? Como é que é? Ok. Bem, vamos primeiro com relação pensando numa rede de gerenciamento, que nem o exemplo do FieldCare. Não necessariamente tem que ser o FieldCare. Qualquer software que é baseado no FDT, DTM ou EDDL, o ND9000 ele possui esses drives. Então você pode estar instalando. Você tem vários outros fabricantes de sistemas de controle, né, ou PLCs, né, por exemplo, a Yokogawa, a própria Rockwell, né, que trabalham com ferramentas de gerenciamento de ativos também baseado no FDT-DTM. Temos outras ferramentas que, embora tenham como uma cultura mais forte trabalhar com outro tipo, né, que é o EDDL, hoje, dependendo da versão do software, ela já também reconhece o DTM. Então, assim, não é a questão do FDT-DTM ser uma tecnologia aberta, é justamente para proporcionar isso, né? É uma flexibilidade e uso de várias ferramentas e obter o mesmo nível de informação do dispositivo de campo. Agora, o cliente ele não tem uma rede, né? Ele tem lá a válvula com o posicionador inteligente. A partir do ponto que a gente energiza o posicionador, ele é instalado, ele já está armazenando informação. Então, a qualquer momento, nós podemos ir até o painel de rearranjo ou no próprio posicionador, né? Claro, se a instalação da área, né, ela permitir esse acesso, a gente pode fazer uso de o que nós chamamos de conexão ponto a ponto, né? Por exemplo, um laptop, ou hoje nós temos esses tablets que a gente consegue instalar sistemas operacionais, ter um software, por exemplo, um Pactor, o Device Care, que é a nossa solução, que
está disponível, sem custo também, é um software free, para a gente fazer essa comunicação diretamente naquela válvula. Então, assim, basicamente a gente tem essa flexibilidade para estar acessando informação de diagnóstico, ok? Legal, obrigado. Bem, aqui eu tenho algumas dicas, né? Por exemplo, o Stiction, né? O Stiction ele já tá olhando mais para a questão do agarramento, né? Do elemento final de controle, tanto da válvula ou do atuador ou de ambos, né? Então, o que a gente tem? Fica uma dica aí, pessoal. Por exemplo, vamos partir primeiro, vamos considerar que o dimensionamento da válvula e do atuador eles foram feitos de tal forma que o atuador tem um fator de segurança, né? Ou seja, ou ele tem a torque suficiente ou força, né? Se for uma válvula linear, para que ele possa movimentar a válvula, né? Então, aí seguindo isso, a gente tem uma referência que, por exemplo, que essa informação de Stiction, essa tendência, ela aí, em média, ela tem que ser 40%, né, que é a pressão de alimentação. Então, aí uma dica, né, de como que eu vou interpretar essa informação. Eu pego o valor que ele está apresentando de Stiction, vejo qual que é a pressão de alimentação, o gráfico de tendência de pressão, né, de alimentação, faço essa correlação e faço essa análise, tá? Normalmente, o que vai estar lá? Atrito da válvula, atuador, enfim. Condições operacionais, né, aumento de carga de produção, né, às vezes passa por esse processo e a válvula acaba não passando por uma análise, né, de como se estivesse redimensionando, né, fazendo dimensionamento em função dessa operação, tá? Então a gente não pode deixar de considerar essa possibilidade também. É mais difícil, mas em alguns casos existem, tá? E já aconteceram. Desculpa. Outra informação bacana, olhando mais para o atuador, né? O stable state load, né? A carga do atuador, para a gente ver como que está a condição do atuador. É uma tendência, né? O valor absoluto também, ele não é o importante em si, ou seja, o importante é a gente acompanhar a tendência dele. Porque variações, né? Tanto para aumentando ou diminuindo, ele pode aí estar nos indicando problemas, né, na mola do atuador, se for um atuador retorno por mola, né, ou até mesmo eventualmente a quebra, né, se essa mudança ela for muito brusca, né. Então fica a dica. O load for opening, né, que eu fiz até analogia com aquele gráfico lá do estático, né, fazendo movimento, saindo do desvio, quebrando, né, o atrito estático por atrito dinâmico. Isso é uma função exatamente que ele vai estar monitorando a sede da válvula, propriamente dito, né. Então, toda vez que a válvula fecha e ela abra, né, independente do curso de abertura, ela vai mensurar, vai medir, monitorar e armazenar qual que é o nível de carga na abertura da válvula. Para a gente também ter uma ideia de como está a questão, né, a performance da válvula, se essa válvula não corre o risco de ter um travamento, tá? Porém, uma diminuição, né, às vezes a gente espera somente o aumento, mas ela pode ter a diminuição, uma questão aqui de desgaste da válvula, por ataque químico ou por questões de dimensionamento da válvula, né, se a válvula que está causando, né, flasheando, tendo uma corrosão da válvula, enfim, que aí tem que ser avaliado com mais critérios, tá? Outra informação também, né, disponível no DTM é o Spool Valve Position. Esse gráfico, né, ele nos ajuda a detectar e monitorar tanto a vida útil do spool, né, vai ter um contador que nos ajuda a isso também, mas monitorar a questão de pneumática do conjunto, né, para ver se a gente está tendo uma perda pneumática, porque como que o posicionador ele vai entender?
Se o sensor de posição ele começa a movimentar, ou seja, o piloto do posicionador direcional ali, ele começa a movimentar para compensar o ar, para não interferir no controle da válvula, a gente vai começar a ter o registro dessa tendência, ou aumentando ou diminuindo. Isso com certeza está nos indicando alguma perda pneumática, ou a diminuição, ou vazamento, tanto pelo atuador, ou por tubings, ou em algum lugar, pessoal. Mas, assim, é bem direcionado para vazamento pneumático, tá? O bacana é que a gente consegue setar alarmes aqui para que isso ocorra até um determinado nível, para que não afete o controle da válvula, tá? Mas se a gente não tomar nenhuma ação, fatalmente vai chegar a um ponto que nós vamos perder o controle da válvula. Okay? Novamente, né, o aumento, aqueles que é um exemplo, reforçando aquele exemplo do início com um problema no atuador da válvula. A pressão de alimentação. Justamente dos exemplos, né, que eu passei agora há pouco, falei de fazer análise da pressão do gráfico, né, da tendência de pressão de alimentação, para que a gente possa fazer aquela correlação e avaliar se o nível de stitch ou load for opening eles estão dentro dos parâmetros que nós consideramos aceitáveis, né, considerando um bom dimensionamento da válvula e atuador também, tá? Temperatura, temos esse gráfico, aqui ele vai dar por exemplo, um exemplo de congelamento, né, dentro do atuador. Eu acho que para nós aqui no Brasil é bem difícil isso acontecer, né? Mas, por exemplo, num país lá, por exemplo, uma aplicação na Rússia, né, nos países nórdicos, né, onde nós temos até uma versão do ND que ele vai de menos 55 a 85 graus Celsius, né, a faixa de temperatura de operação. Então, essa é a preocupação da gente ter aumentado esse range de operação de temperatura, né, por questões que esse posicionador ele é utilizado a nível global, tá? Mas para a gente aqui para ver se não está extrapolando, né, não está excedendo os níveis de especificação do equipamento, principalmente quando temos aí elevação de temperatura. O histograma, pessoal, isso é bacana também, isso dá uma visão, basicamente o quê? Para nos mostrar qual que é a faixa de operação da válvula, né? Como que essa válvula está operando, né? Isso aqui é um exemplo de uma válvula que a gente considera, né, que ela foi bem dimensionada, foi especificada em função dos dados de processo, foi selecionado o melhor tipo de válvula, né, que vai apresentar a melhor performance daquela aplicação específica, né? E trabalhando numa boa rangeabilidade aqui na faixa de controle, tá? Porém, isso pode nos indicar outra coisa. Se essa válvula está trabalhando muito aberta ou muito numa faixa aqui de muito fechada ou muito aberta, né? A gente pode estar já nos direcionando a fazer uma análise da questão de considerando até um superdimensionamento, né, ou subdimensionamento da válvula, né? Até comentei com vocês lá aquela questão, né? Às vezes nós fazemos melhorias no processo para aumentar a produção e acabamos esquecendo de considerar a questão da válvula. Isso pode, através desse gráfico, a gente consegue ter essa confirmação, se a gente está com algum problema de dimensionamento da válvula, ou por erro inicial do dimensionamento, né, na especificação, ou em função de algum aumento alguma mudança, né, do processo que fez com que o processo tenha um aumento de carga, né. Tudo isso, né, falei, cada aquela informação variável, né, o desvio estático,
o stick, show load for opening, ele é uma informação, mas é importante nós considerarmos o seguinte: o posicionador ele vem com valores já pré-setados, né? Por exemplo, o desvio aqui, eu tenho um alarme, né, de 3, o alerta de 3%, e eu tenho um alarme que é 5%, ou seja, se a válvula tá, eu estou pedindo o set point 50% e a válvula ela ficar em 45% ou 55% da posição, eu vou ter um alarme do desvio estático, né? Então, qual que é a dica? É a gente avaliar se esse desvio ele nos atende ou nós precisamos ajustá-los, né? Então, aí fica, não tem uma regra, né? A gente tem recomendações, né? Tipo, 20 a 30% da tendência de medição. Mas é uma referência para se ter um início, mas pode ser que a gente tenha alguma válvula que a gente queira ter um ajuste mais fino. Então aí a gente vai ter que avaliar caso a caso, tá? Mas é importante porque, por exemplo, pressão de alimentação. Se eu deixar o limite mínimo, né, que ele vem com o valor de 1,4 bar, o que vai acontecer? Se eu tiver uma queda da pressão de alimentação do atuador, ele só vai acusar a informação de limite de pressão quando ele chegar nesse 1,4 ou exceder ao máximo, que são 8 bar, né? Então eu tenho que ajustar esses limites mais próximos à especificação do atuador, ou seja, a pressão mínima de operação do atuador e a máxima. Então essa é a nossa referência, tá? Outras funcionalidades, né, para nos ajudar a identificar, entender o que está acontecendo com o posicionador, com a válvula, essa é a função do device status, né, que é até padronizada aí conforme a NAMUR NE 107, né, os símbolos, né, ele indicando que está ok, se tem alguma informação, se manutenção é requerida, se está fora de especificação, ou, infelizmente, chegou numa questão de falha, tá? E essas informações, pessoal, quando a gente volta lá a falar da gestão, falando em rede, a gente tudo isso que a gente está mostrando é o que está sendo monitorado online 24 horas através de uma ferramenta de gerenciamento de ativos, né? É o que o equipamento de campo disponibiliza para que ele faça esse monitoramento para que tenhamos aí o maior nível de informação dos equipamentos de chão de fábrica. O event log, pessoal, ou a lista de eventos, aqui assim, tudo que acontece com o posicionador, desde da primeira calibração, se excedeu algum limite, se ele deu alguma falha, mas se ele já reconheceu ele automaticamente, a gente consegue vir pesquisar através do event log, né? Claro que ele vai vai subscrevendo, né? A capacidade aí é até 8.000 eventos. A gente visualiza 25, quero visualizar mais, eu venho na função aqui de mais eventos e vou visualizando o máximo de informação que está disponível, né? Novamente reforçando que isso ele vai subscrevendo, ele não cria um armazenamento de todas as mensagens, tá? O Diogo comentou, né, a questão de softwares, né, foi a questão da interoperabilidade, pessoal. A Metso, ela trabalha em cooperação com todos, basicamente, aí, todos os fabricantes, né, de sistemas de controle, né, DCS ou CLPs, para que a gente assegure a interoperabilidade entre, no nosso caso, o posicionador e o sistema de controle, tá? Então, é um trabalho contínuo, né? Tanto olhando do ponto de vista do posicionador ou do sistema de controle, às vezes passa por uma revisão, né? Uma atualização de versão, e a gente precisa manter isso de uma forma, né, contínua,
para que o usuário ele tenha segurança que ele não vai ter nenhum problema de incompatibilidade entre a versão X com a versão Y, ok? Então, esse é um trabalho que nós, em conjunto, né, uma cooperação entre os fabricantes, para assegurar para o usuário final ter a total segurança, né, se sentir extremamente confortável e não ter nenhuma dúvida que ele vai ter algum problema dessa natureza, ok? Eu coloquei o link aqui abaixo, tá? Depois eu acredito que a gente vai estar disponibilizando de alguma forma esse material, mas aqui onde nós temos todos os nossos DTMs, nossos arquivos, os GSDs em caso de Profibus, os DDs para Fundage Field Bus, ou os arquivos, o DD também para programar os comunicadores HART, por exemplo, né? Então, estão todos disponíveis, né, na nossa página na internet. Uma pergunta que às vezes fazem, assim, quando a gente está pessoalmente, né, conversando, é bem diferente, né, até essa questão de a gente estar fazendo essa apresentação remota, mas, assim, já é comum perguntar, o posicionador da ND9000 é só para válvula Metso? Não, ele não é somente para válvula Metso, ele é para qualquer válvula pneumática, né? Válvula de controle aí com atuador pneumático, e nós temos uma base, um database, que é essa tela aqui que eu coloquei para vocês, que nós temos diversos fabricantes. Cada um desses fabricantes nós temos os respectivos modelos de atuadores. Alguns acabam combinando, né, até por uma questão de padronização. Mas, assim, nós temos esse suporte, esse kit de adaptação desenvolvido para a grande maioria dos atuadores. Hoje, se não me falha a memória, nós temos listados mais de 1000 modelos, né? Claro que esses 1000, eu falo 1000 modelos, mas não significa que são 1000 kits diferentes. Muitos deles se aplicam aí para diversos atuadores, né? Diversos fabricantes. Como eu falei, uma questão de padronização. Ricardo, então tem uma pergunta aqui, eu até deixo ela para o final, mas já que você tocou nesse assunto aí, né, de poder usar contra os valves, enfim, tem um pouco a ver. Alguém perguntou aqui, como eu posso fazer a migração de uma válvula sem diagnósticos para uma com as funções, né, do ND9000? No caso, eu tenho uma válvula analógica, tenho que trocar tudo? Bem, vamos lá. A única coisa, vamos lá, o que é só para eu não ter interpretado errado a pergunta, né, eu vou responder de uma forma um pouco mais detalhada. Vamos falar assim, o elemento final de controle, a válvula de controle, ela é a válvula, né, o dispositivo ali que faz o controle do diferencial de pressão, né, ou seja, que está controlando, limitando o fluxo, né? O atuador pneumático e o posicionador, né? Que ele é o posicionador lá, por exemplo, eletropneumático. Nesse caso, a gente precisa, a única alteração é do posicionador. Eu vou estar tirando aquele acessório, né? Aquele posicionador, por exemplo, fazendo analogia com o nosso portfólio. Estou tirando o NE 724, por exemplo, com o modelo do nosso posicionador eletropneumático, e estou instalando um ND9000. É uma mudança, nesse caso, plug play. Tá? Agora, essa base, né, de kits, dependendo do modelo do atuador, e dependendo do tipo de montagem que esse posicionador possua, a gente só tem que levar em consideração aí também o modelo do atuador para que a gente possa tá auxiliando aí da melhor maneira possível a questão da adaptação, né? Ou auxiliar, às vezes tem cliente que consegue desenvolver, aí me manda o modelo do atuador, tem alguns
por exemplo, atuador rotativo, segue aquele padrão Namur, né? Namur size 1, 2 ou 3, né? Por exemplo. É uma mesinha, né, simples, né, que pega ali de 80 milímetros, 30 de largura e altura, né, 20 ou 30, se for, dependendo do padrão Namur, né, ou a distância, ela pode ser 130 também, né, se for acima do Namur 2. E é algo bem simples de se fazer, né. Se tiver algum caso mais aplicado, também essa é a base. Mas não é necessário a troca completa do conjunto válvula, atuador e posicionador, nesse caso, respondendo a pergunta. Somente do posicionador. Ah, legal. Quem perguntou aqui está como anônimo, né? Mas caso tenha ficado alguma dúvida ainda, né? Depois só entre em contato por e-mail, telefone, que a gente bate um papo mais a Bacana. fundo, né? Legal. Não, Obrigado, cara. sem problema. E reforçando aí também, se tiver, por exemplo, entre em contato com a gente e já tiver o modelo do atuador em mãos, já passa para a gente que a gente consegue até consultar e falar assim, olha, nesse atuador, inclusive, você vai precisar ter esse kit de adaptação, tá? A gente consegue ajudar nisso aí também, tá? Pois bem, pessoal, a parte final aqui, pessoal, acho que eu acabei cedendo um pouquinho aí do tempo, por enquanto 3 minutos, né, da 1 hora prevista, mas assim, faltando aqui dois slides. Relação ao que? Instalação e configuração, né? Na verdade, eu acabei invertendo, falei da configuração e depois tem umas dicas de instalação. Para quem já conhece o ND9000, sabe que essa interface, né, tem a ideia dessa árvore aqui, que nós chamamos de partida guiada, né? Então ele é muito simples, né, de configuração, né? Por que nós falamos partida guiada? Basicamente, o que nós temos? São 4 parâmetros importantes, né, que nós precisamos configurar de acordo com o conjunto onde esse posicionador está sendo monitorado, ou seja, se a válvula é linear, se o atuador é retorno por mola ou é duplação, né? Posição de falha, né? Se você quer falha fecha ou falha abre, né? Então a gente põe essa função. Esse campinho aqui, que é o hot, né, é o sentido de fechamento. O que é isso? A válvula, a grande maioria das válvulas, você olhando, quando tem um posicionador instalado, olhando para o posicionador, a referência, quando a válvula fecha, ela é qual é o sentido que ela está fazendo, o movimento de sentido, se está sendo horário ou anti-horário. Grande maioria é sentido horário, mas existem algumas que são anti-horário. Então, esse parâmetro, em alguns casos, é causa de falha de calibração. Então, fica aí essa dica, tá, pessoal? O que é, se não ficou claro depois, tem meu telefone, me liga, a gente já conseguimos tirar essa dúvida em menos de 5 minutos, né? Às vezes conversando com o cliente rápido, né? É bem simples, né? Porém, se tiver algum usuário que se sinta mais confortável fazer uso de handhelds, de comunicadores, sem problema. A gente tem como eu falei, tem o device description lá, é só o comunicador estar atualizado com esse DD. Você pode estar fazendo a configuração através dessa ferramenta externa, tá? Mas, novamente, é uma questão de opção, não há exigência, não é a única maneira de se configurar o ND9000. Os equipamentos, né, os produtos métodos, todos eles têm um padrão, ter essa interface local, né, do usuário. Desculpa. Agora, acabou faltando aqui, pessoal, me desculpe, tinha uma imagem aqui de uma válvulinha, assim, um exemplo, uma válvula atuador e posicionador, tá, pessoal? Acabou, eu tirei de uma apresentação para trazer para esse formato de slide, acabou dando uma falhinha aqui, tá? Mas, enfim, uma dica também na posição é a questão do sensor de posição que tem interno aqui do posicionador, nessa base, aqui é a base do posicionador, né?
Então aqui a gente tem um exemplo aqui de um drive set, né, para uma aplicação linear, e o drive set para uma aplicação em válvulas rotativas. Então o importante é o seguinte, que esse pointer aqui, essa plaquinha mecânica, esse disquinho onde nós temos essa extremidade, quando a válvula ela movimente, né, entre aberta e fechada, essa seta, vamos colocar dessa forma, ela fique dentro desse range, dessa marcação, tá? O sensor em si, você pode girar 360 graus, ele é sem contato, não tem risco de danificar, mas para efeito de montagem, ele precisa estar dentro dessa área. Se for montado fora da área, vai aparecer uma mensagem lá no displayzinho, lá, falando que o sensor está fora do range de medição. Então, assim, existe essa interação na hora do posicionador. Ele nos dá muita informação até para nos ajudar na hora da instalação, tá? O que pode acontecer, pessoal? Se sair fora da posição aqui, o display ele vai tá lendo posição, mas para efeito de calibração, vai dar falha de calibração, tá? Então, assim, muitas das dúvidas que às vezes acontece, para quem ainda não, às vezes se depara pela primeira vez com o posicionador, acaba passando desapercebido isso, e acaba, às vezes, até achando que o equipamento tem uma falha eletrônica, e na verdade não é só uma questão de montagem, tá? Mas é bem tranquilo, lá no manual, se eu não me engano, na página 12, 13, bem no comecinho do manual tem essas imagens mais detalhadamente, mas, enfim, tiver dúvida, entre em contato com a gente, porque, assim, no primeiro pode ser que encontre alguma coisa por falta de informação, mas depois a gente consegue ver que é bem tranquilo, tá? Pessoal, meu contato está aqui, tá? O celular, o e-mail, ricardo.ferraz@metros.com, tá? Em breve, muito provável que de Metros, como eu mencionei, voltará a Senelis. Não acredito ver alguma mudança, né, na questão da identificação aqui do e-mail, no meu nome, no caso, só vai mudar aqui neles.com, mas certamente quando mandar ainda Metros, ainda vai passar por um período de mandar a informação e tudo, mas de qualquer forma tá aí o contato. E se por acaso a gente perder o contato, tem os nossos parceiros aí da suporte, o Diogo, o Ronaldo, o Murilo, que de alguma forma ele vai conseguir contato ou comigo ou com qualquer outro colega aí da Metso, tá? Desculpem ter excedido aí 10 minutos, tá? Do tempo. Mais uma vez, obrigado. Espero que tenha conseguido passar de forma clara aí. Eu sei que não é pouca informação, mas o material tem informação. Se tiver dúvida, entre em contato, tá? A gente consegue falar com mais calma. Espero em breve aí, se tem alguém que eu já conheço, espero em breve estar podendo encontrar novamente. Se é alguém que eu ainda não conheço, espero em breve poder estar visitando vocês aí para a gente se conhecer pessoalmente, tá? Então, mais uma vez, obrigado pelo tempo, obrigado aí ao pessoal da suporte. Se tiver mais alguma dúvida, pergunta, por favor, me avisem. Cara, obrigado, tá? Te agradecer aí. Esse tema é realmente bastante importante, né? Ainda mais nessa época de indústria 4.0, né? Então, obrigado aí pelo esclarecimento, por tudo. Pessoal, quem tiver dúvida, o Murilo colocou aí meu e-mail, meu telefone no chat, tá? Então, só olhar. Se quiser o material também, a gente pode enviar depois, enfim, né? Pode mandar pro meu e-mail aí que a gente entre em contato com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso. Obrigado a todos e bom dia para todo mundo. Valeu, pessoal. Até mais.